Olá, pessoal, tudo bem? Bom, a gente está começando mais uma aula nossa de gestão. Essa é a aula 14, que é sobre fluxograma e layout da UAN. Então, a gente vai falar um pouquinho do fluxograma dentro da planta, tá? Porque a aula passada a gente comentou da planta, como é que tem que ser essa planta e tudo mais. Hoje a gente vai reforçar isso, mas a gente vai falar assim, como é que tem que ser o fluxo, né, dos alimentos, fluxos do lixo, tudo mais, que é muito importante para a gente conseguir controlar a UAN em geral, tá? Então, só lembrando que layout, né, vem lá do inglês. Então, o que significa isso? É um esquema, é um design, é um projeto que você faz. Deixa eu só colocar eu mais para cá, para não atrapalhar. É um é uma planta que você vai fazer sobre a sua UAN, sobre a sua cozinha, tá? Então, isso aqui que a gente tá vendo é uma planta baixa, né? Em português a gente acaba chamando de planta baixa. Em inglês a gente acaba chamando de layout, mas enfim, os dois modos estão certos. Em UANs, esse layout vai ser o quê? Área de processamento, área de produção dos alimentos, então entra aquela parte que a gente comentou de recebimento, de pré-preparo, de preparo, de distribuição, área de consumo, área de devolução. Lembrando, gente, que essa planta vai depender da sua UAN, né? Da sua modalidade, né? Como que essa UAN é, tá? Que acontece, gente? A gente vai ter o layout, que é essa planta, tá? Certo? E dentro da planta, a gente vai ter o fluxograma. Esse fluxograma, a gente vai ter em números. A gente vai ter fluxograma de matéria-prima, a gente vai ter fluxograma de funcionário, ou seja, o funcionário ele entra por onde, ele vai para onde, como é que ele sai, tudo isso. A gente vai ter fluxograma de equipamentos, considerando que eu posso ter cruzamentos nesses fluxogramas. Mas se eu tiver cruzamento, qual que é a solução? Tá? Para eles não se cruzarem e talvez possibilitar algum risco de contaminação, algum risco de acidente e tudo mais, tá? Então a gente sempre vai fazer os nossos fluxogramas tentando prevenir problemas de saúde do funcionário e também doenças transmitidas por alimentos, ou seja, que esse alimento se contamine. Por exemplo, um fluxo que se cruza muitas vezes, depende da unidade, a saída do lixo é a mesma saída que entra alimento. Então, assim, como que a gente vai fazer? Qual que é a nossa solução? Colocar em horários diferentes esse fluxo do lixo, né? O lixo só sai em determinada hora que não entra nenhum alimento, tá? Que a gente não recebe nenhum alimento. Esses setores que a gente tem na UAN, recebimento, estoque, preparo, etc e tal, eles estão ligados por fluxos, né? A gente faz um fluxozinho, tudo mais. Só que esses fluxos, pessoal, não pode ser fluxos muito longos. A gente quer dentro da UAN que seja fluxos curtos, para que eu não tenha né, que eu não fique gastando tempo nisso e nem que, por exemplo, eu tenha contaminação. Eu tenha fluxo cruzado, tá? Cruzamento de fluxos. Cruzamento de fluxos lembra de contaminação cruzada, ou seja, não, a gente não vai ver, eu vou dar um exemplos desses tipos de fluxos na aula, tá? Bom, lembra que eu comentei com vocês nessa semana ou na semana passada, né? Que a gente falou como é que tem que ser a planta da UAN. Ela sempre, né? O ideal é que ela seja retangular. Por que é ideal que ela seja retangular? Olha lá. Evita caminhadas desnecessárias, porque dependendo do formato da unidade, você tem que andar muito mais do que seria ideal, tá? Facilita o fluxo de atividades, porque você consegue fazer um fluxo mais contínuo. Limita o espaço de equipamentos, então você vai ter equipamentos perto de equipamentos necessários. Então, por exemplo, você tem o forno perto do fogão, você tem o freezer perto da geladeira, ou seja, você não precisa ficar indo para outro local bem distante para fazer a sua atividade. Evita conflito de circulação, ou seja, o funcionário está indo, eu estou vindo toda hora, um tem que se espremer para eu passar, enfim, isso é ruim. E facilita com que eu, lá da nossa salinha aquária, consiga ver todo mundo, tá? Sem problemas. Se eu consiga supervisionar esse pessoal, tá? Então, esses são os benefícios da gente ter a área ideal retangular. Eu comentei aqui nesse slide
vocês podem ver aí, o tamanho em si, tá? Então, geralmente o comprimento não pode exceder mais de 1 a 2 vezes a largura, então é só mais a título de curiosidade mesmo. Mas lembrem, forma, e às vezes isso cai em concurso público. Qual que é a forma ideal para o WAN? Retangular, tá? O layout, gente, que a gente está falando, é a planta baixa, né? A gente já comentou. Esse layout vem sempre com o fluxograma dentro de uma unidade. Então, vocês vão ver a planta da unidade. Dentro da planta, vocês vão ver umas setas. Essas setas é o fluxograma, tá? Esse fluxograma é importante que a gente faça simulando os movimentos que você vai realizar, ou que o seu funcionário vai realizar, ou que o alimento vai fazer durante o trajeto dele dentro da unidade. Com esse fluxograma, a gente consegue visualizar a distribuição dos alimentos, a gente consegue visualizar a área física mesmo da UAN. É interessante que esses fluxogramas sempre não tenham, não causem esse tipo de esses 3 fatores, que eles não tenham cruzamento de fluxos que possa provocar qualquer tipo de contaminação dos alimentos, e eu vou dar alguns exemplos que isso pode acontecer. Caso não tenha nenhum jeito, os alimentos vão se cruzar, a gente tem que propor uma solução para isso, tá? Sempre. Então, às vezes, a gente entra para trabalhar na unidade, ele tem um fluxograma, esse fluxograma vai se cruzar com outro fluxograma, e aí a gente tem que propor uma solução para isso, tá? Porque tem vezes que a nossa área, a nossa unidade é muito antiga, a planta é muito antiga, não tem como mudar algumas coisas. E aí a gente faz alguma solução, a gente propõe uma solução, tá? É interessante que esses fluxogramas não prejudiquem produtividade, então essa coisa de o funcionário ter que andar a unidade inteira para, sei lá, lavar uma mão, prejudica a produtividade, porque imagina, ele vai ter que parar, ir lá no outro local, lavar a mão, isso prejudica a produtividade, por exemplo. E também ele tem que proporcionar que tenha boa circulação do local, tá? Então o fluxograma ele tem que ser feito de modo a evitar isso aqui, certo? E a gente vai falar agora dos fluxos dos alimentos. Vocês vão ver que a gente vai ter alguns fluxos, né? O mais comum é a gente ver o marcha avante, tá? Tudo bem? Fluxograma marcha avante. Ou seja, que é esse fluxograma que eu tô falando para vocês desde no início. Eu venho do recebimento, venho para estocagem, da estocagem vou para o pré-preparo, pré-preparo vou para o preparo, do preparo vou para distribuição, higienização. Ou seja, ele vai avante, indo, tá? Avante, marcha avante. Aqui, essa circulação dos alimentos, ela sempre vai ser estudada de modo a evitar que o circuito marcha avante, ele não se cruze com um circuito impróprio. Por exemplo, o circuito de lixo, né? Então, a gente sempre vai fazer com que esse circuito não se cruze, tá? E sempre, gente, os circuitos dentro da nossa UAN, fluxograma, tudo mais, ele tem que ser feito o mais curto possível, tá? Que eu não tenha circuitos muito longos, que isso atrapalha a produtividade. Aqui é um exemplo de fluxograma marchavante. Como vocês podem ver, eu tenho aqui, ó, na setinha mais escura, caminho da matéria-prima, caminho dos alimentos. Na setinha branca, caminho dos itens limpos. E essa daqui que está no meio termo, o material sujo, tá? Então, o que acontece? Ó, matéria-prima, recebimento, vem para estocagem refrigerada, ou para estocagem neutra, vem para o preparo, aqui também vem para o preparo, ou já vai direto para o prato frio. O prato frio, por exemplo, eu já levo para o restaurante para distribuição. Aqui eu posso ir para cocção, pratos quentes e restaurante, ou seja, estou seguindo, estou indo avante. Aí o caminho dos itens limpos, que é tudo que é branco, né? Então eu tenho, ó, da lavagem vem produtos limpos, né? Utensílios limpos para o prato quente para ser servido depois. Daqui, lavagem de panelas, mesma coisa. Lavagem de panelas vem para cocção e aí vem para prato frio também. Com relação ao caminho do material sujo, ó, o restaurante vem aqui para devolução, depois vem para lavagem, tratamento de lixo, tá? Então, cada
Cada item vai ter o seu fluxo, o fluxo que ele vai seguir dentro da unidade. Esse fluxograma aqui é bem tradicional, tá? Então, por isso vocês podem ver ele em várias unidades aí que vocês podem trabalhar. Aqui tem o fluxograma de marchavante também de unidade. Aqui ele é um pouco mais difícil da gente visualizar, mas também serve. Então, tem da recepção, vai para a dispensa, que seria o estoque seco, ou para a unidade refrigerada, depois vem para o pré-preparo, que é esse preparo prévio, depois vem para a cocção, da cocção vem para refeitório, o que tiver sujo vem para o lixo, na higienização, o que tiver sujo vem para o lixo, recepção, o que tiver estragado e tudo mais vem para lixo, tá? Também é estilo marchavante, porque ele vai seguindo um fluxo avante. E aí, pessoal, o que a gente mais encontra de problemas, né, defeitos dentro de estruturação de projetos e fluxogramas de UAM? Esse fluxo se cruzar. Qual fluxo? Matéria-prima, ou seja, um produto cru com um produto cozido, tá? Isso daí não pode, porque também é um risco de contaminação cruzada. Se isso acontece, que a gente não tem outro espaço, por exemplo, de novo, a gente tem que propor horas. Então, assim, tal hora eu faço pré-preparo de, sei lá, do vegetal cru. Tal hora eu começo o pré-preparo de cozido, tá? Por mais que sejam vegetais, eu não posso ter esse cruzamento aí de matéria-prima, que são os ingredientes em si crus, com alimentos que já estão prontos para consumo. Outro tipo de defeito, quando a gente vê planta layout, é alguns setores que estão localizados em locais inadequados. Então, foi o que eu comentei, talvez, no começo das nossas aulas. Eu tenho uma saída de lixo, que ela é muito próxima à área que está manipulando alimento, especialmente alimento cru. Isso aumenta o risco de contaminação. Ou o recebimento é pela mesma porta que sai o lixo. Gente, de novo, eu tenho que pôr horários específicos para sair lixo, tá? Então eu não vou ficar tirando lixo na hora que o pessoal está manipulando alimento, tá? Se a porta de saída de lixo é na próxima área de manipulação, tá? Outra coisa que a gente acaba vendo, outro defeito, ambientes muito estreitos dentro de UANs e que não tem uma iluminação tão legal, até por eles serem muito estreitos. E aí eu coloco justamente para lá corte de carnes. Imagina cortar carne em um local que a iluminação não é legal. Ou que é um local estreito demais. Não tem como. Isso atrapalha a produtividade do funcionário, não fornece uma boa circulação dele. Então, isso não é bom, tá? Então, é um defeito que a gente acaba vendo. Outra coisa, imagina colocar para você escolher cereais, que a gente tem área disso, né? Dentro desse local. Não dá, né? Então, são problemas que a gente acaba vendo durante algumas unidades e a gente tem que fazer de tudo para isso não acontecer, tá? Cozinhas que são pouco funcionais, que isso é o que a gente acaba mais vendo, gente. A pia de lavagem de mão, às vezes eu só tenho 2 pias de lavagem de mão dentro de uma unidade inteira. Ou a pia de lavagem de mãos é super longe da onde eles estão manipulando. O funcionário vai querer parar o trabalho dele para lavar a mão? Difícil, né? Então, assim, são problemas que a gente acaba vendo dentro da UAN. Aí, quando a gente vê problemas no fluxograma, os alimentos, né, que a gente acaba, por exemplo, vocês estão num restaurante self-service e para vocês devolverem a bandeja, vocês têm que passar pela área do self, ou seja, que a comida está limpa, né? Que a comida está pronta para servir, mas aí para você entregar sua bandeja, você tem que passar por lá. Isso é um tipo de fluxograma errado, porque isso pode aumentar a chance de contaminação do alimento que está lá no self, tá? Que é esse exemplo aqui que eu estou dando. Ou seja, para devolver a bandeja, o cliente passa ao lado do balcão de distribuição. Isso aumenta o risco de contaminação. Ou, por exemplo, os alimentos. A preparação que está sendo pronta para consumo, na verdade que ela está pronta, ela vai para a área de distribuição pelo mesmo local onde o utensílio sujo está vindo. E aí? Tá errado, certo? Então, isso aumenta a chance de contaminação. Sempre que eu tenho o alimento limpo indo, que seria o alimento pronto, e o utensílio sujo, eles têm que ir em horários diferentes se eu não tiver outro espaço para fazer, tá?
Aí aqui eu deixei um exemplo para cores, para vocês utilizarem em fluxograma. Por exemplo, a gente acaba sempre vendo verde para hortifruti, vermelho para carnes e aves, amarelo para estocáveis, azul em pescados, marrom para o cliente e preto para resíduos. Ou seja, a gente faz o fluxograma e para cada item desse a gente vai passando a setinha com cada cor, tá? Isso é que a gente acaba fazendo, às vezes, no trabalho. Deixei outro exemplo de fluxograma para vocês, que esse a gente acabou até treinando, né, durante as nossas aulas, que é, por exemplo, carne e peixes. Qual que é o fluxo básico das carnes e peixes dentro da UAN? Então, vem do recebimento ela pode ir direto para o pré-preparo, que seria o açougue, ou para a dispensa fria, que seria as câmaras, e da dispensa fria ela vai para a cocção, da cocção vai para a distribuição. Vegetais, mesma coisa, tá? Então, esses exemplos a gente acabou treinando, né? Lembram lá? Especiarias, que seriam os temperos, ó. Recebo, vai para a dispensa, da dispensa pode ir para a cocção ou para o pré-preparo, cocção, distribuição. Material de limpeza, recebo, vai para esse DML, que seria como se fosse o estoque, e depois desse estoque vai para o setor requisitante. Por exemplo, a área da cocção está precisando de descartável, a área lá da confeitaria está precisando de descartável, tá? Isso acaba a gente fazendo. Esse aqui é um outro tipo, que eu também deixei de exemplo em uma aula que a gente teve, de recebimento de fluxograma, na verdade, sempre indo marcha avante. Tá? E esse aqui é o tipo de fluxograma que eu acabei comentando com vocês, que eu tenho as cores, né? Então, assim, ó, a linha amarela mostra a entrada dos gêneros, que passa pela pré-higienização até a linha vermelha mostra a saída do gênero do estoque, do armazenamento, até a área de pré-preparo, tá? Então, vem daqui, depois vem para cá, certo? A área rosa, né? A linha rosa mostra a saída do gênero da área do pré-preparo para a cocção. O azul, fluxo dos gêneros da cocção até a distribuição e expedição, tá? Então, isso acaba sendo o comum da gente fazer esses fluxos. O fluxo nada mais é do que a gente pensar qual que é o trajeto que o alimento vai passar e traçar lá na nossa planta. Ou qual que é o trajeto que o funcionário vai fazer do momento que ele chega e traçar na nossa planta. Tudo bem? Bem tranquilo. Então, pessoal, eu quero agradecer o comprometimento de vocês com relação à entrega das atividades. Eu já vou disponibilizar para vocês a correção das primeiras atividades, porque eu vi que a maior parte já entregou, então eu estava só esperando grande parte de vocês entregarem. Então, entregando, vou disponibilizando aí os gabaritos, chequem para ver se está tudo certo e tudo mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à aula, vocês sabem que eu sempre estou à disposição, por e-mail e tudo mais. Outra coisa, se cuidem com relação a, né, o risco do Covid-19, então higienizem bem as mãos, passem álcool, limpem bem as bancadas de casa, não fiquem muito próximos, se tiver que sair, sempre que ao sair, né, tenham cuidado com sapatos, tenham cuidado com roupa de vocês, já vai direto para o banho, já coloca a roupa para lavar, evitem mesmo essa contaminação, né, porque é grave para grupos de risco, mas é grave também para quem não está nos grupos de risco, como a gente tem visto ultimamente. Cuidem da imunidade de vocês. Frutas cítricas é muito importante por conta da vitamina C, frutas cítricas, né? Laranja, limão, mexerica, maracujá, limão, enfim, vários deles. Alimentos ricos em zinco, carnes, proteínas, os próprios frutos do mar, os próprios peixes, as próprias castanhas são interessantes. Sempre tentem pegar um pouquinho de sol nos quintais de casa, ou na varanda, ou numa janela, porque isso vai auxiliar a fortalecer a nossa imunidade, tá? Então, agora, eu vou falar para vocês a atividade. A atividade de hoje vocês vão ler essas afirmativas para mim, que é sobre a aula de hoje, sobre fluxos, e vão responder verdadeiro e falso, tá? Tranquilamente. Então, marca V para verdadeiro, F para falso. Então, por exemplo, fluxos dentro de uma UAN devem ser os mais longos possíveis? Verdadeiro ou falso? Coloca para mim, responde, tá? Novamente, se quiser me mandar a foto da sua atividade, tranquilamente. Não esqueçam de pôr
nome de vocês e turma, tá? E também é importante vocês colocarem a data da atividade, tá? E é isso aí. Então é isso, gente. Se cuidem. Até na próxima aula.